Ô, chega aí. Hoje nós vamos falar de comunismo. Nós vamos falar de utopia. Nós vamos falar também de inteligência artificial e a revolta das máquinas. Tudo isso misturado com um pouquinhozinho assim de sacanagem. Mas só depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? E mais uma vez, chega aí. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um jogo chamado Atomic Heart, tá? Esse jogo chegou ali em 2023, ele não prometeu nada, não fez muito alarde, mas ele entregou bastante coisa. E ele tem um debate legal aqui que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Vamos falar um pouquinho do jogo. É um jogo que ele segue uma linha de BioShock, para quem não conhece, vá atrás, que é uma linha da utopia. Vamos discutir isso daí hoje. Então, galera, esse jogo ele é russo, ele foi lançado por um estúdio chamado Moonfish, está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, tá? Se você quiser jogar ele num portátil, tipo um Steam Deck ou coisa do tipo, consome bastante bateria e um jogo com um gráfico um pouco pesado, tá? Eu vou jogar no fácil, porque o meu intuito aqui é mostrar o jogo e não jogá-lo de forma aprofundada. Eu gosto muito desse lugar. Energia boa. O complexo Chalambay foi construído... Nossa, deu uma bugada aqui. Tá, vamos lá. Galera, eu vou respeitar algumas falas só, tá? A maioria das falas eu não vou respeitar, não. Se você quiser, depois você joga o jogo, ou você vê aí no YouTube sem comentários. O intuito aqui é a aula. E para não ficar muito longo o vídeo, eu vou falar em cima das falas de alguns caras. Como eu sei onde as falas importantes estão, aí eu fico quieto. Então, se eu estiver explicando e de repente ficar quieto, eu retomo. Vamos lá. Galera, vamos falar sobre a palavra utopia. De uma tradução do grego, se chama não lugar, se traduz não lugar. Ou seja, um lugar que não existe, ou um lugar que não faz parte daquela realidade. Ou melhor, da nossa realidade, não é? Eu vou aceitar um refrizinho aqui. Bom, vamos lá. A primeira vez que essa palavra foi usada foi em 1517. Por um cara chamado Thomas More, tá? Você vai achar várias pessoas aí falando o nome de diversas pronúncias. Thomas Moros, Thomas More, Thomas Moros. Tá, eu vou adotar o Thomas More. Ou Sir Thomas More. O Sir Thomas More, ele escreveu um livro com esse nome, tá? Utopia. E esse livro, de forma resumida, ele falava do quê? Ele falava de uma ilha afastada da sociedade, e nessa ilha você não tem propriedade privada. Oh, que maravilha! Você tem tolerância religiosa. Que maravilha! E você tem também o uso da razão. Ou seja, as pessoas, elas não utilizam a religião a religião não substitui a razão. A razão está em primeiro lugar. Nossa, que legal, que maravilha, parece ser uma sociedade perfeita. Sim, esse é o intuito no livro do Thomas Moros. E é claro que com o tempo, pra gente aqui no mundo real, ou nessa sociedade que a gente vive, nessa forma de pensamento, essa palavra ela ganhou um sentido pejorativo. Ou seja, então se hoje você tem um amigo, uma amiga que fala... Eu vou pular esses diálogos aqui, só um minutinho. Chega para o laboratório. Tá, é isso aí. Beleza. Tá. Se você tem um amigo, uma amiga que idealiza uma sociedade onde a desigualdade acabou, não existem mais moradores de rua, não existe mais violência, todo mundo faz ciranda na hora que acorda e tudo mais... esse seu amigo, ele é um cara utópico. Ele é o cara que idealiza algo que na nossa realidade não existe.
Quem mais sofre com isso politicamente, tá? Dos dois lados, na verdade. Mas quem é mais atacado são os socialistas, os comunistas. Por quê? Compreendeu a ordem? A ideia do socialista é isso, é criar propriedade, extinguir a propriedade privada, né? É você acabar com a desigualdade. Então todo mundo ali tá no mesmo patamar. Não tem ninguém acima e ninguém abaixo. Todo mundo ali tá no mesmo. Todo mundo ali tem um emprego digno, uma casa digna, uma qualidade de vida digna. E quando você vai discutir, quando esses caras vão discutir, os socialistas, os comunistas, eles são tirados, tá? Porque é lógico que essa sociedade ela não existe nos dias de hoje. Então, vamos falar aí de... pegar alguns recortes, tá? Mas antes, a ideia do Moros, do More, né? Eu falei que ia adotar o More. Era que... beleza, a gente pode imaginar uma sociedade desse jeito. Por mais que ela não exista, a gente pode imaginar. E além de imaginar, a gente tem que buscar alcançar ela, tá? Então a gente inventou aqui uma sociedade onde não há propriedade privada. Vamos atrás dessa ideia aí, vamos colocar lá na prática. Por que ela tem que ficar só na ideia? Então, entendeu que a palavra ela se tornou pejorativa, mas a ideia do autor era outra? Era a gente imaginar e depois colocar na prática? Vamos lá. Essas coisas viraram realidade? Sim. Vamos pegar aí, por exemplo, depois da Segunda Guerra. As pessoas já estavam falando ali na Primeira Guerra sobre direitos básicos dos seres humanos. Pô, ninguém deveria ser morto só por ser de uma religião. Ninguém deveria ser morto porque tem atração pelo mesmo sexo. Ninguém deveria ser morto porque pensa diferente. Então essas ideias elas já circulavam ali na Primeira Guerra Mundial. Pum, vem a Segunda Guerra Mundial. Os judeus ali vão sofrer bastante. Vão ser torturados, vão ser mortos. E negros, homossexuais e tudo mais. Com o nazismo. Depois da Segunda Guerra, a ONU vai ajudar a criar os direitos humanos. Tá? Que é basicamente isso. Você não pode ferir o direito do outro. Tá? Mas isso é um papo para outro dia. Então, assim, é uma coisa que nós imaginamos e nós conseguimos colocar na prática. Hoje existem os direitos humanos. Você tem aí também na Guerra Fria uma sociedade onde o pessoal queria acessar. Vamos parar com isso. Isso aí tem que ter um fim. E aí, galera, você alcança isso, mas você, depois de toda essa guerra, depois da Guerra Fria, se estabeleceu formas para que não houvesse outra, tá? Então, o mundo, ele não é assim, você para a guerra assim de um dia pro outro. Ouvi dizer que é legal. É mesmo. Tipo, Israel e Palestina. É só falar pros caras parar de brigar. Não é assim. Tá? Você tem que o mundo passa por experiências e a gente idealiza algo e a gente vai atrás dessa coisa. A gente tenta institucionalizar essa coisa. Tá? Vamos lá. E aí eu quero falar do socialismo. Tá? Porque esse jogo... Vamos lá. Liga Lé com Cré. Esse jogo, pra você... Esse mundo aqui que você tá vendo no jogo enquanto você me ouve, existe? Essa sociedade bonita, onde você tem robôs aqui. Deixa eu mostrar o robô aqui. Aqui, ó. O robô tem um bigodão igual ao meu. Isso é uma mera coincidência. Olha aqui. Não quer olhar. Essa sociedade onde as ruas estão lotadas, o pessoal tá aí tirando uma onda, curtindo o sol... Tá, você em São Mateus aqui, na zona leste de São Paulo, você consegue ter isso aí no seu dia a dia ou você tem que trabalhar? Então, galera, esse jogo é um jogo utópico. Eu já falo mais sobre ele. Antes de falar sobre ele, eu preciso falar sobre o socialismo.
Aqui na vida real, existem duas fases do socialismo, que é o socialismo utópico e uma segunda fase chamada de socialismo científico. O socialismo utópico, vamos falar do contexto. É ali onde na Revolução Industrial, você lembra da Revolução Industrial na Inglaterra, quando começam a surgir as máquinas, as fábricas e tudo mais. O cara que ia trabalhar, ele se ferrava, porque ele tinha que trabalhar 16 horas por dia, ele às vezes conseguia entrar, eu vou dar mais uma volta aqui, às vezes ele conseguia entrar para trabalhar, às vezes não. Crianças, mulheres iam trabalhar e às vezes morriam nesse processo. E aí você tem aí o socialismo científico, idealizado pelo Robert Owen, Saint-Simon e o Charles Fourier. Esses caras elaboraram a ideia de uma sociedade onde, por que tudo tem que ficar na mão de um cara só que é o dono da fábrica? Por que a gente tem que trabalhar 16 horas? Por que a gente não trabalha menos pra gente ter uma qualidade de vida? Por que a gente tem que se matar? E outra, por que a gente não produz em prol do bem da sociedade e não em prol do dono da fábrica? Tá? Major Nechaevsky. Tá, só pra gente concluir aqui o pensamento. Essa é a primeira fase. Só que o socialismo utópico, ele tem a ideia, mas ele não tem como você colocar na prática. Então, galera, como que isso vai ser colocado na prática? Quem que vai ser o idealizador dessa prática? E aí entra dois caras chamados Karl Marx e Friedrich Engels. Vou soltar aqui. Esses caras, eles fazem parte de um socialismo científico, ou seja, eu vou criar base científica para colocar o socialismo na prática. Certamente. Então, o socialismo, ele tem duas fases. A fase do socialismo utópico e o socialismo científico. Presta atenção nesse diálogo aqui. Estudando em diversos tipos de instituições educacionais. A partir de agora, basta injetar um neuropolímero especial codificado e terá qualquer educação desejada. Quer um currículo de nível superior em ciências naturais, por exemplo? E você se tornará instantaneamente um membro instruído da sociedade. Quer aprender coreano ou outras línguas? Ou até tirar aquele doutorado em física nuclear? Ou aprender a tocar piano profissionalmente? Com o Collective 2.0 você pode aprender tudo isso. Tá. Isso tudo aí eu já sei. Vamos ao que interessa, Lata. Perdão. Mas é claro, seu caso em específico de fato exige algo mais eficiente. De qualquer modo, Então, basicamente aqui, galera, a gente tem um futuro onde a União Soviética ela deu certo, ela ganhou a Segunda Guerra Mundial, ela ganhou a Guerra Fria e todo mundo se rendeu ao modelo, o bloco econômico comunista, tá? Nessa realidade, na nossa, você sabe que isso não aconteceu, tá? Sua luva acabou de ser melhorada com uma funcionalidade de varredura. Usando o neuropolímero como condutor, os sensores na sua luva agora estão totalmente conectados ao seu sistema neural, principalmente a retina de polímero localizada nos seus olhos. Para conseguir ativar... Tá, vai ensinar que eu vou pular. Puta merda, Lata. Quem projetou essa coisa? A Inquisição Espanhola? Basicamente, para ver aqui, eu tenho que fazer o L. Para sua informação, esse gesto é altamente intuitivo. Eu tô zoando. Na boa, historicamente eu não sei qual que é a de fazer os dois dedinhos. Então, bora seguir. Lógico que o faz o L é uma brincadeira. Mas eu quero. Mas você não acabou de falar que estava com bastante pressa? Cala a boca e continue escaneando. Tô conhecendo o novo hardware. Galera, dá pra você pegar a ideia de que... Dá pra você ver, né? Que esse jogo ele se baseia bastante num futuro que tem aí o bloco econômico comunista, socialista,
tem diferença, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Vamos lá, tem algumas coisas aqui que eu quero mostrar. Se você pega o povão aqui, ó, a maioria tá de uniforme, tá? E se você pega aqui no mundo real, ó lá o cara com a foice e o martelo lá, ó, a estátua, tá? Então, tudo isso daqui remete ao quê? A figura central aqui é o trabalhador, porque é o trabalhador que dá o sangue pela nação. Aqui no mundo real, se você pega as propagandas stalinistas, o trabalhador, ele é sempre representado, fora o Stalin, né? Ele é sempre representado ali de uniforme. Então o cara tá de uniforme, é o cara que ele dá duro, é o cara que ele coloca isso aqui pra frente, sem ele não seria possível, bababá, bububu. Então, pesquisa aí no Google. Propaganda stalinista. Ali é o Lenin? Acho que é. Acho que é. Enfim. Então, esse jogo ele pega um futuro aqui onde uma vibe meio Exterminador do Futuro, Eu, Robô e Detroit Become Human. Para quem não sabe, essas obras falam sobre um avanço muito grande das máquinas na sociedade e as máquinas se revoltam, que é o tema do jogo, tá? Você tá vendo tudo isso daqui, mas logo logo a trama do jogo principal é a revolta das máquinas contra o sistema. De novo essa história. Aqui o jogo, no começo, ele tá te apresentando. Galera, demora muito pra começar esse jogo, tá? Eu já tô falando aqui não sei quanto tempo e o jogo ainda não começou. É uma apresentação. Eu amo esse lugar. O jogo Vezes e nunca me canso. tá dublado em português do Brasil. Quem dubla o nosso personagem Sergei alguma coisa é o Rafael Rossato, que é o dublador do Peter Quill do Guardiões da Galáxia. Então a dublagem é boa, tá? Caso você não goste aí de jogos legendados ou jogos em inglês. O jogo leva mais ou menos umas 16 horas pra ser zerado. E eu vou falar, esse jogo não me pegou. Vou explicar por quê. Das vezes que eu joguei, eu fiquei um pouco entediado. Senti que o jogo não ia nem pra lá nem pra cá. E eu larguei de mão e fui jogar outras coisas. Eu não zerei ele, mas eu conheço a história. Eu já sei da história, vi algumas reviews. Se você for jogar, saiba de uma coisa. Coisas que pra mim não funcionaram. Tem umas piadinhas sexuais. E às vezes eu sinto que esse jogo ele foi feito pra agradar aquele cara que tá com 16, 17 anos, até seus 20 e tantos anos, pra agradar essa galera do meme comunista. Ai, Stalin matou foi pouco. Ai, nossa, comunismo. Ai, camarada. Que, pra quem não sabe, camarada é uma forma é meio que um dialeto, vamos chamar assim, do pessoal que pensa do mesmo jeito pra essa corrente ideológica, tá? Então, assim, às vezes eu acho que foi feito pra aquele adolescente que ainda não sabe muito bem, não estudou muito bem o que é o comunismo, tá? Que, galera, na real, comunismo, a ideia que a gente tem é bem perigosa, tá? Hoje. O pessoal não gosta de falar, mas sim, Stalin matou bastante. Stalin matou mais do que o Hitler, inclusive. Olha a treta aí, tá? Não vou entrar no mérito nazismo e comunismo. É melhor correr. Você não tem muito tempo. Mas assim, não foram regimes pacíficos, pelo menos aqui na história que a gente tem no mundo real. Não foram regimes pacíficos, morreu muita gente justamente por pensar diferente. Então toma cuidado, tá? Desculpe, não... Presta atenção nesse diálogo. Meu rapaz. Os repórteres passaram o dia todo me rondando. E aí, o que achou de Chelomey?
Você construiu uma cidade do futuro para você, chefe. Não há nada igual em toda a União Soviética. Eu a construí para a humanidade apreciar, não para mim. A humanidade está à beira de grandes descobertas. Um dia, nós vamos alcançar as estrelas. É só aguardar. Esses castelos no céu serão o início da nossa jornada aos cantos distantes do universo. Eu estou apenas auxiliando a humanidade a atingir o seu potencial máximo. Não construí isso tudo para nós, mas para toda a União Soviética. Você é um sonhador, Dr. Setinov. Imaginação e ciência andam lado a lado. Muitas invenções apareceram primeiro na ficção científica antes de serem projetadas na vida real. Máquinas voadoras, viagens espaciais, até mesmo os robôs. Tá me dizendo que tirou suas ideias de livros de ficção? São apenas os sonhos da humanidade, P3. O homem nasceu para sonhar, para realizar proezas, para concluir planos divinos. Mas, infelizmente, alguns desejam destruir esses sonhos. E é exatamente aí que homens como você entram em cena, Sergei. Homens que juraram defender o destino da humanidade e que lutam pela evolução. Precisa que eu me livre de alguém, chefe? Você fala com tanta tranquilidade, meu rapaz. Espero que não chegue a tanto, mas um passo de cada vez. Primeiro, você precisará de uma melhoria considerável na luva. Vá até o laboratório. A robô Tereshkova o encontrará lá para levá-lo ao complexo Vavilov. Você me entendeu? Sim, senhor. Tô entrando no carro agora mesmo. Bom, vamos lá. Basicamente o que o doutor falou aqui no diálogo dele. As ideias saem de livros de ficção. Isso é verdade. Então, assim, se você olha aí quadrinhos... que mais? Histórias futuristas. Sempre vai ter lá um carro que voa, um robô que é ultra mega inteligente. Eu tinha um desenho nos anos 70 ali, chamado Os Jetsons, que brincava com isso. E assim, galera, quando você pega ali o filme De Volta para o Futuro 2, pra quem não assistiu, assista a trilogia, é muito bom. É um filme dos anos 80 que tá falando sobre 2015. Então o filme se passa em 2015. E ali ele vai falar sobre um tênis da Nike que se autorregula, um skate que flutua, um monte de coisas futuristas. Galera, isso deu base para agora, ali em 2015, 2017, aqui no mundo real, para inventar essas coisas. Então, por conta do filme, hoje isso tem protótipo, tá? Então, assim, o filme, a ficção imaginou e nós tentamos tornar realidade. Isso acontece com objetos, isso acontece com ideias políticas e tudo mais. Para vocês verem a utopia, tá? Olha só que da hora o jogo. O jogo, cada cidade se passa... os caras estão no céu. Em cidades que ficam suspensas no ar. Tá? Eu consigo ver que finalmente começou sua missão. Tá, isso aqui eles vão falar bobeira, nada com nada. Tá? Então, galera, é o seguinte, olha. Esse jogo ele trabalha com aquela coisa do e se? E se a União Soviética tivesse ganhado? E se ela se desenvolveu? E se ela se desenvolveu a ponto de colocar as máquinas para trabalhar por ela, para fazer coisas básicas como varrer o chão, passear com o cachorro, coisa que ninguém quer fazer. E enquanto você fica de boa, trabalha pouco, produz ali para todos. E se? E eu já falei lá no vídeo do Wolfenstein, assiste lá, que na história não existe e se. História trabalha com o que realmente aconteceu, investiga o passado por meio dos fatos e das fontes. Isso aqui é uma obra de ficção, tá bom? Então é isso, se você for comprar o jogo, 150 conto eu acho muito caro. Geralmente em promoção ele cai para R$80, aí vale a pena. Sim, galera, no Brasil, videogame não é uma brincadeira barata. Ou assiste no YouTube, se você não tem dinheiro, assiste no YouTube, tem aí vários caras aí, eu não vou ficar recomendando, porque eu tenho medo de esquecer algum. Mas tem uns caras bons aí.
tô tentando. Ou assistir uma review do jogo, sei lá. Tá? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a gameplay de hoje. Agora me deixa em paz. E quando é que você vai marcar aquela aula particular comigo? Tô esperando, viu? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até mais. E te vejo de novo em algum outro vídeo. Falou!